Vamos lá. Vamos lá. São Paulo Então, deu boa de noite, 4. gente. Vamos lá, boa noite. Boa noite, desculpa o inconveniente aí, mas eu já perdi apresentações por causa disso. Bom, logo de cara, do lado esquerdo, vocês estão vendo uma espiral e vários retângulos. Tenta ver o retângulo com os 4 pontos azuis. Ok? Depois de ver esse retângulo com os 4 pontos azuis, vê o retângulo menor, que tem 2 pontos azuis e 2 pretos. Depois de ver esse retângulo, tenta ver o retângulo menor com um ponto azul, um ponto preto, 2 vermelhos. E assim por diante. Nós vamos falar nisso nessa reunião de hoje. Embaixo, vocês estão vendo um palácio. Esse palácio se chama Palazzo Chiericati, fica em Vicenza. Se der tempo, a gente vê. Bom, qual é a agenda de hoje? A agenda de hoje está à direita. Nós vamos começar com um arremedo do renascimento artístico, falar das grandes transformações, expansão marítima, os vários tipos de renascimento religioso, musical, científico, social, literário. Vai abrir um pouco mais no literário. Se tivermos tempo, a gente vai falar alguma coisa de cidades, vilas e castelos, não vistas antes, né? E se tiver tempo e boa vontade de vocês, eu conto rapidinho o conto do Boccaccio. Bom, o Renascimento a gente não sabe direito quando começa e também não sabe quando termina. Ele começaria perto de 1300 para fins de pintura, para fins de literatura, e terminaria em volta de 1520 a 1550, em termos de arte, e terminaria por volta de 1600, em termos de ciência, em termos de música. Então, é alguma coisa muito estranha. Da mesma maneira que essa Idade Moderna também é uma coisa estranha. Essa Idade Moderna, a gente aprende que ela começa com a queda de Constantinopla. Lá na Itália, a gente é treinado para dizer que a Idade Moderna nasceu com o descobrimento da América. Por mais italiano que eu seja, eu prefiro considerar a causa raiz, ou seja, a queda de Constantinopla. Pode virar, Wagner. Eu achei isso, imaginem vocês, no guia de turismo francês da Michelin, sobre os pintores italianos do Renascimento, que mostra toda a árvore genealógica. No fundo, vocês vão ver mais à esquerda a corrente da Escola de Siena, mais para o meio a corrente da Escola de Florença, mais para a direita a Escola de Veneza, e a conclusão brilhante é que, tirando a Escola de Siena e talvez o Donatello, o escultor, todo mundo, de uma forma ou de outra, recebeu influência maior ou menor do Giotto. Então, essa é a grande importância do Giotto no Renascimento, né? Então, se vocês forem ver nas linhas mais abaixo, vocês vão ver Leonardo, Michelangelo, Rafael, pelo lado da Escola de Florença, a Escola de Veneza, que foi razoavelmente autônoma, nasce com Bellini, passa pelo Tiziano Giorgione, Tintoretto já não é tão Renascimento, é praticamente barroco, Veronese é praticamente inteiro barroco, e tem esse famoso discípulo do Tintoretto, El Greco, que é totalmente barroco também. Uma coisa interessante da escola italiana do Renascimento é que, num determinado momento, alguns pintores emigram para a França, tipo Rosso Fiorentino, Primatisse, e fundam, naquela última linha, a escola de Fontainebleau, que, se der tempo, a gente também vai falar bem rapidinho. Eu achei muito interessante esse quadro. Pode seguir, Wagner. Agora vamos ao que interessa. Bom, vamos falar das grandes transformações. As grandes transformações, os fatores são o crescimento das cidades, expansão comercial, a burguesia fica mais forte, e a burguesia é um belo exemplo de mecenato, ou seja, de patrocínio de todas essas correntes que vão acontecer. O nacionalismo se fortalece e se fortalecem as monarquias,
e fortalecendo as monarquias, elas chegam até a ter embaixadores locais em outras monarquias. E existe um aperfeiçoamento técnico, só para dar um exemplo tolinho, é que as armas de fogo substituem, com vantagem, a cavalaria nas guerras. As transformações que existem em função disso o ser humano começa a se relacionar cada vez melhor com os outros seres humanos da natureza, aparecem novos valores de formas de pensamento, e a esses valores a gente vai chamar, de uma maneira bem genérica, de humanismo. O humanismo se contrapõe à escolástica, que foi o processo dominante até então. E os pontos principais são, primeiro, a individualidade. Cada homem é um indivíduo. Ele não é mais uma manada, como era antigamente. Sendo seres humanos, eles são críticos, têm capacidade de dirigir o próprio destino e acreditam no progresso. Tudo aquilo que está em azul, do lado de cá, que representa o humanismo, de uma forma muito simplificada, foi trazido para o lado que são grandes demonstrações do humanismo. Então, por exemplo, o ser humano começa a se posicionar no centro do universo, antigamente era Deus. O dogmatismo é substituído pela busca da verdade e pela pesquisa científica, racionalismo. O ascetismo, quer dizer, essa vida de santo, né, troca, se transforma em hedonismo, que é a valorização do corpo, dos prazeres. O equilíbrio entre natureza, animais e o homem acontece pelo naturalismo. Antigamente, a natureza era enxergada mais como fonte do pecado, desde Adão e Eva, né? E, finalmente, existe um outro ponto, que é o classicismo, que é uma retomada dos valores da antiguidade clássica, substituindo as artes medievais, e é uma retomada crítica, porque se ela é bastante não crítica do ponto de vista das artes, ela é muito crítica do ponto de vista, por exemplo, das ciências. Próximo, Wagner. Bom, temos aqui a expansão marítima. Primeiro, a expansão marítima interessa para os reis, em termos de prestígio, em termos de tesouros, em termos de impostos que eles vão conseguir. Interessa para a igreja, que ela vai adquirir novos fiéis. É gerada uma nova cartografia que substitui a cosmografia que Ptolomeu tinha desenhado quase 2000 anos atrás, né? As navegações começam a ser planejadas com novos instrumentos. Então, você tem a posição dos astros, que vai te orientar e vai te dizer qual é a latitude e longitude, com um aparelho chamado astrolábio. Existe uma escola de Sagres que serve não como marinheiro, mas como uma troca de experiência entre marinheiros. A bússola é usada nas navegações. Aparecem as caravelas, que são muito mais fortes e comportam mais gente. Existem alguns desafios, entre eles o desconhecimento do que se vai enfrentar, monstros do fundo do mar, terra plana, isso existe até hoje, né? E o principal dessa expansão marítima é que o eixo comercial se desloca do Mediterrâneo para o Atlântico e para os mares do norte. Bom, em verde vocês veem no mapa a primeira expedição de Colombo. Em azul, vocês veem a expedição de Fernando de Magalhães, que, quando chega nas Filipinas, morre, e aí o substituto dele, o imediato dele, o Sebastião del Cano, completa a volta da Espanha. Vocês têm em vermelho forte a expedição de Bartolomeu Dias, na Oriente Negro. Vocês têm a Pedro Álvares Cabral em amarelo. Vocês têm alguma coisa que eu não sei, em marrom, que sai mais ou menos de onde é a Coreia. Fernando de Magalhães? O Japão. Fernando de Magalhães? Fernando de Fernando de Magalhães? Magalhães é o azul. Não. É o azul. O marrom me parece ser de alguns portugueses que saíram da Índia e foram até a Coreia e o Japão, mas eu não tenho certeza absoluta, tá? Eu não consegui achar referência para isso. O fato é que em 1520, 1522, os portugueses chegavam em Natal.
na China, né? Onde hoje é China. Bom, como consequência da expansão marítima, nasce o colonialismo. Então, existe aquela sede de colônias nas terras novas, né? Às vezes de uma forma pacífica. Diria que o Brasil foi basicamente de forma pacífica, né? Então, a gente tem o Caramuru e a Paraguaçu, o João Ramalho e a Bartira, o Tibiriçá, que ajuda a Anchieta e Nóbrega, a Fundação Paulo, e está enterradinho com eles na Catedral da Sé. Temos Araribóia, que ajuda os portugueses na luta contra os franceses no Rio de Janeiro. Temos, finalmente, o Piri, que casa com a Ceci, né, em cima de uma palmeira. Mas a guerra de conquista no Peru, nos Andes em geral, e no México, foram desastrosas. E as armas de fogo foram muito importantes. Faltam nesse mapa de grandes navegações as explorações do Américo Vespucci, que basicamente andou pela América do Sul, do Giovanni Caboto, que foi até o Canadá, por conta da Inglaterra, e o mais interessante de todos é o Francisco de Orellana. Ele sai do Peru e desce o Rio Amazonas até a Foz, e cruza com as famosas Amazonas Guerreiras. Ok, próximo. Bom, do ponto de vista do renascimento religioso, a coisa é antiga. Existem heréticos precursores. Então, houve os cátaros, e quando os cátaros se manifestaram, a igreja abriu novas frentes, tipo os dominicanos, os franciscanos, né? As tais das ordens mendicantes que viviam na esmola. Mas houve também heresias, tanto na Inglaterra quanto na Boêmia, Wycliffe. E houve também um outro herético que morreu na fogueira, que o Efim, acho que já contou, o Savonarola. O que foi o Savonarola? Arranca o poder dos Médici, mas só se mantém durante 6 anos e morre na fogueira. As críticas da Igreja Católica são muitas e são antigas. Fala-se muito da venda de valores, fala-se que o pessoal não está preparado, os níveis mais altos levam uma vida luxuosa, para não dizer luxuriosa, né? E existem grandes transformações onde os reis e os burgueses aumentam de poder e o papado se torna cada vez mais fraco, haja vista aquela ida para Avignon que a gente discutiu. Em cima de tudo isso, existe um conjunto de renascimentos religiosos, que a gente chama de reforma. Eu estou sendo muito básico, gente, não dá para ser além disso. E existem 3 tipos principais de renascimentos religiosos: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O Martinho Lutero seria o mais asceta de todos. Ele aparece na Alemanha, ele briga muito contra a venda de indulgências, ele escreve 95 teses, basicamente contra a venda de indulgências e mais alguns tópicos, e ele briga pela salvação pela fé, pela livre interpretação da Bíblia, pelo batismo e Eucaristia como únicos sacramentos reconhecidos. O mais interessante é o calvinismo, que vem do João Calvino, nasce na Suíça, salvação pela fé também, princípio da predestinação, ou seja, não adianta muito o que você faz, não adianta muito, tudo isso já está definido. Você irá para o céu se Deus decidir que é assim. Apesar disso, ele coloca alguns pontos importantes do tipo valorização do trabalho e geração de riquezas. Mas ele coloca umas reticências nisso, que é a geração de riquezas é importante se ela for distribuída. E o trabalho é importante no sentido de, vamos dizer, de geração de trabalho para todos. E isso foi confundido até na época com o início do capitalismo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Do ponto de vista de anglicanismo, temos o rei da Inglaterra, que, cansado da rainha e maluco pela amante, resolve casar com a amante para ter um filho macho. E assim que ele divorcia
da rainha, por própria conta, ele é excomungado pelo Papa. Aí ele se proclama rei da igreja, chefe da igreja, além de ser rei da Inglaterra, e ele mantém a hierarquia da Igreja Católica apenas trocando o chefe. Bom, em cima de tudo isso, a Igreja Católica cria a tal da Contra-Reforma. A primeira coisa que ela faz é reorganizar a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, que já vinha operando faz algum tempo. Ela gera o Concílio de Trento, que leva 18 anos, uma série de temas, e talvez o mais interessante de todos seja a criação do Índice de Livros Proibidos. Então, livros que não falam de acordo com as regras serão proibidos. Ele também fala da confirmação da transubstanciação, quer dizer, o pão vira corpo e o vinho vira sangue, né, de Cristo. Ele confirma a hierarquia do clero, o celibato dos religiosos, cria normas para coibir abusos e, finalmente, como toda época de crise, recorre uma nova companhia de Jesus, né? Companhia dos jesuítas, criada por Inácio de Loyola. As consequências de todos esses movimentos é que, primeiro, em boa parte dos países, o latim é substituído pela língua local. De uma maneira geral, existe uma livre interpretação da Bíblia e existe uma liberdade relativa de culto, o que significa que, se você tiver um outro culto, você tem chance de não ser perseguido, mas você também tem chance. Okay? Mesmo os luteranos chegaram a perseguir os não luteranos. O ápice dessa briga aí entre as diversas religiões foi a Noite de São Bartolomeu. A ideia dessa Noite de São Bartolomeu foi um casamento entre um rei católico, uma princesa católica e um rei calvinista. E a cerimônia estaria em Paris, e nessa noite de São Bartolomeu, acho que dia 24 de agosto de 1572, vários calvinistas, que na França se chamavam huguenotes, foram mortos. Os números são assombrosos, né? Que nem os do Covid. Tem gente que fala 2.000, tem gente que fala 70.000. E essa noite de São Bartolomeu, ela continuou nas noites além, tanto em Paris como em outras cidades da França. E foi uma carnificina dos católicos contra os calvinistas, ordenada pelo rei e bendita pelo Papa, para não dizer mais nada. Finalmente, em 1590, aí eu escrevi 15, mas é 1590, o rei que unificou a França, Henrique IV, ele sendo calvinista, ele abre mão, se torna católico e diz: Paris vale uma missa. E a partir daí a vida continua. Pode seguir. Esse é o mapa da Europa, que dá uma ideia do renascimento religioso. Esse mapa deveria ser da distribuição em 1598. O que acontece? O amarelo mais laranja são as áreas católicas. O amarelo, mais clarinho, são áreas onde os católicos são predominantes. As áreas azuis são os calvinistas. Então, note, o movimento que começou na Suíça, né? Ele pega a Holanda, ele pega o sul da França, ele pega a Escócia. Com essa ideia de capitalismo faz muito sentido, né? A religião calvinista tem pontos que agradam muito aos burgueses, principalmente aqueles da Holanda. E ele é interpretado de uma maneira meio errônea pelos escoceses, né?
cuja fama é ser em pão duros, ou seja, a acumulação das riquezas e não a distribuição delas. Existe o marrom seriam os cristãos ortodoxos, e o verde significa o início da invasão muçulmana, né? Que hoje cobriria praticamente toda a Europa de verde. Existem outros detalhes aqui no mapa, e, por exemplo, todos aqueles pontinhos menores, vermelhos, mostram cidades onde a noite de São Bartolomeu existiu e houve grandes perdas dos calvinistas franceses que se chamavam huguenotes. Acho que isso é mais ou menos o básico. Ok. Pode seguir, Wagner. Bom, nesse momento, gente, eu ouvi o Wagner que disse: precisamos de novas pessoas que apresentem. Mas não ouvi tanto assim. Na verdade, me senti impotente para falar sobre o renascimento musical. Então, eu chamo minha amiga Ana Grimaldi, que agora conhecida por Ana Tins, que vai falar a respeito. In bocca al lupo, Ana. Grazie, Carlo. Então, aqui eu inicio agradecendo esse convite do Carlo, que para mim foi uma surpresa, vou dizer, agradável, mas assim, eu fiquei meio apreensiva, porque eu falei, nossa, esse tema, eu não entendo muito de música, apesar de estar ali no grupo dos Beatles, né, que lá eu sei que tem gente craque lá para discutir, mas eu falei, bom, é interessante porque é mais uma maneira para enriquecer conhecimento, falei, então é ótimo. Então, aqui eu te agradeço muito, viu, Carlos, a oportunidade, eu espero Obrigado que você. dê certo, e você, qualquer coisa, você pode fazer aqui intervenções, viu, que tudo bem, o trabalho é seu, tá? Então, tá bom. Então, pode seguir, tá, Wagner, por favor, esse daqui era só para um agradecimento mesmo ao Carlos. Ok. Então, aqui se entende o Renascimento entre os anos de 1400 a 1600. Isso grosseiramente porque o Carlos já bem disse que isso daqui é meio impreciso, né? Então, existem diferentes momentos aí. Que, no caso, também é a situação da música, porque já para delimitar o Renascimento musical é mais complexo, devido à falta de mudanças abruptas no pensamento musical. Por isso, não há um consenso entre os musicólogos, que alguns a demarcam como seu início o ano de 1300, enquanto outros até o ano de 1470. Isso se deve porque as características renascentistas elas foram adquiridas gradualmente. Além disso, o Renascimento, que é entendido na música, é diferente do renascimento de outras artes. Então, podemos até dizer que estas artes, a pintura, a escultura, artes visuais, entre outras, tiveram seu apogeu durante o Renascimento, que é esse pensamento secular. Tanto que muitos comentadores e historiadores falam que foi nesse período que os grandes pensadores do mundo conseguiram sair do jugo da Igreja Católica, que mantinha o domínio sobre os pensamentos, a literatura, durante toda a Idade Média. Isso, em geral, não é o que aconteceu no campo da música. O renascimento musical ainda acontece de maneira geral dentro do clero religioso. Talvez isso aconteça porque a literatura e a escrita musical tenham surgido dentro da Igreja Católica, como um processo fundamental de propagação da liturgia. E ainda nos séculos XV, XVI e XVII, saber ler e escrever partitura era ainda de pouco conhecimento da população em geral. Era algo que se estudava dentro da própria capela ou da igreja. Então, a maior parte de registros dessa época são registros de zelotes compondo, por isso os estudos são baseados mais neles para uma análise histórica mais séria e mais fidedigna. Bom, pode seguir, Wagner, por favor.
Bom, partindo da Idade Média, ainda para nos situarmos na história, ela começa com a desintegração do Império Romano do Ocidente, no século V, e termina com a queda de Constantinopla no século XV, que já o Carlo também citou isso. Foi nesse período que o Papa Gregório Magno, no século VI, enxerga na música uma maneira de ser um direcionador ao que fizesse com que a Igreja fosse única em todas as partes que ela estivesse. Assim, desenvolveu um trabalho para unificar e fortalecer a Igreja Católica, através da conversão dos anglo-saxões e da reunião da música usada nos rituais litúrgicos, que é conhecida hoje como canto gregoriano. Então, assim, o canto gregoriano, não que seja uma criação do Papa Gregório, e não tampouco composto por uma só pessoa, mas ela acabou sendo uma compilação, uma negociação política para a unificação de um rito cristão. E ele é um gênero de música vocal monofônica, monódica, logo, é uma só melodia, não acompanhada ou acompanhada apenas pela repetição da voz principal. E nele era só permitido, eu acho, não sei se ainda hoje é assim, apenas vozes masculinas. Bom, podemos seguir em frente. Ok. Eram muitas as manifestações musicais religiosas na Idade Média, como os cantos ambrosianos, os bizantinos, os anglicanos e o canto gótico. Este último, o canto gótico, ele surgiu no norte da Europa, no final da Idade Média, e se caracterizava por ser uma música puramente vocal, e sua importância está diretamente associada à introdução da polifonia, a qual é a principal característica da música renascentista. Sendo assim, a música gótica vai ser a primeira manifestação da polifonia. Então, o que vem a ser a polifonia? A polifonia é uma técnica compositiva que produz uma textura sonora específica, em que duas ou mais vozes se desenvolvem, preservando um caráter melódico e rítmico. São diversas vozes cantando ao mesmo tempo, diversas melodias de igual nível de importância. Assim, a música renascentista, ela foi uma consequência da Ars Nova, né? Que seria isso, que seria um novo método de notação musical. E foi um movimento, esse Ars Nova, de compositores franceses e de alguns compositores flamencos, em que se desenvolveu a técnica da composição polifônica. E essa música usa predominantemente de vozes, e nesse sentido ela é semelhante à música medieval. O que diferencia a música renascentista da medieval é que na música renascentista há uma introdução das vozes femininas, não como na máxima gregoriana, que era só permitido a voz masculina. Assim, como na Ars Nova, o Renascimento, ele surge a formação de coro, com a distinção entre vozes femininas agudas e médias e vozes masculinas agudas e graves. E possibilita isso uma gama de notas sobrepostas, que é a ideia da polifonia, que vai ser a grande questão renascentista. Isto, na época, era bastante desafiador para produzir afinação e composição. O seu ritmo ainda será meio efêmero, volátil, maleável, mas mais firme e mais forte, mais fixo do que na música medieval. O pulso vai ser mais evidente, pois tem que ensaiar vozes simultâneas. Assim, o compasso passa a ter uma figuração mais clara. Tem que ter regente de coro e ele vai precisar marcar o tempo. Então, nesta época, surge o estilo policoral,
que é um conjunto em coro que responde a outro coro durante uma peça. Bom, eu acho que aqui nós temos o outro, né, que vai mostrar os exemplos do que eu falei agora, né, da polifonia e do policoral. Pode pôr. Wagner, por favor. Ou não é esse ainda? Não, eu acho que eu tenho... Não, eu me perdi. Eu ainda preciso falar deles, certo? Desculpe aí, tá? Ainda tem aqui duas pessoas que são muito importantes antes de fazer essa introdução. Então, aqui que nós vamos falar aqui de duas pessoas muito importantes, que é o destaque para o compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina, que trabalhou para a Igreja Católica como um cantor, compositor e diretor musical em várias capelas e basílicas de Roma e do Vaticano, incluindo a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, e cujas obras elas foram consideradas por séculos como modelo ideal da música polifônica, que é composta por diversas vozes e ou instrumentos executados simultaneamente de forma harmônica. E ele foi o responsável também por um movimento em direção à simplificação e clarificação da polifonia. Cito também agora o compositor italiano Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, que foi cambista, cantor, maestro, destacando-se também como compositor de madrigais e óperas. Foi um dos responsáveis pela passagem da tradição polifônica para um estilo mais livre e dramático, que se tornaram características musicais dos períodos seguintes, que é o maneirismo e o barroco. Então, agora, no slide seguinte, aí vocês terão um exemplo, como eu tinha me perdido aqui, da polifonia e policorais, sendo que esse último, que é um trecho da peça L'Orfeu, de Monteverdi, que é uma das primeiras obras catalogadas como ópera. Ok, acho que deu para perceber, né, as duas coisas ali que eu havia falado. Okay. Legal, hein? Legal, né? Muito legal. Tá bom, então. Parabéns, muito bonito. Ai, obrigada, obrigada. Muito então, legal, vamos muito legal. seguindo, ainda não terminou. Podemos seguir? Continua. Ok. É que tem mais aí um pouco de coisa para se falar, que é agora que no Renascimento também surgiu o sistema tonal, que é um termo utilizado para se referir às notas ou acordes que fazem parte de uma determinada tonalidade ou campo harmônico. Por exemplo, quando a gente fala música em dó maior e fá menor, que são essas regras e são formas de altura, e que é o grande sistema agora musical ocidental. Entretanto, se comparado com os cantos gregorianos, que a sua composição era baseada no sistema modal,
que é considerado um sistema fechado, pois as melodias elas são feitas sempre com as mesmas notas de uma escala que pode ser tocada ou cantada de diversas maneiras, que eram os modos gregos, que foi utilizada pela Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Durante o Renascimento, ocorreu a transição do sistema modal para o tonal. Agora, falando mais alguma coisa do Renascimento, nós temos a música profana. A música profana, ela ganha também crescente valor. Ela foi favorecida por uma classe burguesa empoderada e por cortes ricas que desejam uma música de entretenimento. E isso associado a valores humanistas e também à invenção da imprensa, a qual possibilitou a grande circulação de tratados, de partituras, o que contribuiu muito para a difusão da linguagem musical por toda a Europa. Então, assim, com todas essas transformações, muitos instrumentos novos apareceram. E a música instrumental, ela começa a adquirir uma independência das concepções vocais. Assim, todo esse conjunto de regras, de organização harmônica, será o foco de produções para os próximos 300 anos, onde a música ocidental florescerá. Tá? Então, eu agradeço, é isso que eu pude pegar ali, muito obrigada, eu passo a palavra aí para o Carlos, tá? Muito bom. Bravo. Muito bem. Obrigado, bom. Ana. Muito Obrigado, bom. você me quebrou o galhão. Obrigada, Carlos. Renascimento científico. Muito bom. Vou voltar à Terra plana aqui. Renascimento científico, para mais uma vez nós vamos ver o Homem de Vitrúvio, né? E se vocês olharem o quadrado onde ele está inscrito, vocês vão ver que uma das grandes características do Homem de Vitrúvio é que a altura é igual à envergadura. Isso vale em geral, exceto para os atletas do MMA, né? Que a envergadura é maior que a altura. Ainda assim, nesse desenho do Homem do Vitrúvio, existem várias proporções que são obedecidas e serão obedecidas na pintura normal daí por diante. Tudo isso está no quadro em amarelo no canto direito baixo da página. Mas, por exemplo, a altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão estão entre si numa razão de 1,618. A medida do quadril até o chão é 1,618 vezes maior do que a medida do joelho até o chão. E assim por diante. Tudo isso é um número mágico chamado Φ, que ele é obtido através de uma série. Então, logo de cara, né, no começo do quadro amarelo, 2 dividido por 1, 2 igual a 2. 2 mais 1, 3 dividido por 2, que é o anterior, dá 1,5. 3 mais 2, 5 dividido por 3 dá 1,66. 5 mais 3, 8 dividido por 5 dá 1,6. Ou seja, os valores desses números vão flutuando em volta e cada vez mais próximos desse número φ, que se deve a um italiano chamado Fibonacci, na época medieval, e que já tinha sido usado por Fídias nos seus tempos gregos. É exatamente essa proporção de um lado para o outro de 1,618 que aparece naquele nascimento de Vênus na primeira página. Quando eu li o Código da Vinci, eu vi uma coisa fantástica, que a proporção de abelhas fêmeas versus abelhas machos na colmeia também é do tipo 1,618. E eu achei que tinha sido uma grande descoberta do Dan Brown. Não, na verdade, tem um árabe que eu esqueci o nome, que já tinha visto isso no século XII. Bom, o Leonardo da Vinci, que viu todas essas coisas, é um dos grandes expoentes do Renascimento científico. Ele tem importantes contribuições para a matemática, física e engenharia, que acho que o Efim e o Emílio já detalharam, né? E uma delas, bem recente, é a ponte que liga Istambul com a Turquia Asiática.
Essa daí foi feita a partir de um desenho do Da Vinci. Genericamente, o método científico ele funciona com base no humanismo, no racionalismo, no naturalismo, e tem grandes descobertas em termos de anatomia e medicina, onde o parâmetro era um tal de Galeno de Pérgamo, que tinha dos velhos tempos. Então, por exemplo, o Vesalius, ele começa a dissecar cadáveres, coisa que era proibida, e publica um Atlas de Anatomia. Paracelso, ele publica o primeiro manual de cirurgia e descreve o papel da química na medicina. E outros estudam a circulação sanguínea, um deles, inclusive, é morto pela Inquisição. Outros começam a pesquisar os mecanismos do ouvido humano e assim por diante. Do lado da astronomia, o Papa era um tal de Ptolomeu de Alexandria, também nos tempos idos. Nicolau Copérnico, ele formula a teoria que o Sol é o centro e a Terra roda em torno do Sol. Isso cria problemas e, de novo, a Inquisição persegue os hereges que se postam contra a teoria geocêntrica, ou seja, da Terra como centro e o Sol rodando em torno da Terra. Existe um astrônomo dinamarquês que estuda as fases da Lua. Ele faz muitas observações, mas não tem como factuá-las. E boa parte delas são factuadas pelo Kepler, um alemão que estuda as eclipses do Sol e da Lua. Ele consegue dizer que os planetas rodam em volta do Sol, mas não descrevem órbitas circulares e não elípticas, e até formula essa órbita elíptica. Galileu Galilei, ele aperfeiçoou o telescópio. É um telescópio rudimentar que, no começo, enxerga só 30 vezes mais do que a vista comum. Mas isso é suficiente para uma série de descobertas. Ele inventa o microscópio, ele inventa o compasso. Ele deixa 2 corpos caindo do alto de uma torre e mostra que os 2 chegam exatamente no mesmo tempo ao chão, ao contrário do que se pensava na época. Então, são grandes coisas, né, que vão servir de base para uma ciência que vai ter, por exemplo, Isaac Newton no século seguinte, um grande desenvolvimento. Eu acho que você pode seguir, Wagner, por favor. O renascimento social. O ser humano é um sujeito único, ele sabe se dominar, ele sabe cultivar suas dotes, ele conseguirá vencer a sorte e dominar a natureza com essas dotes. E tem um filósofo italiano, Pico della Mirandola, que a gente não vai falar mais dele, que o ser humano se torna livre e soberano artífice de si mesmo. Do ponto de vista de sociedade, os temas humanísticos eram um patrimônio da elite, e o máximo que a elite sonhava era um futuro em cargos públicos, dos intelectuais, cheios de ética civil, competitividade, legitimação da riqueza, exaltação da vida ativa, dos burgueses, porque isso convinha a eles, e dos artistas, sendo que os artistas eles não tinham a mesma instrução que os intelectuais, mas tinham grandes oportunidades de intercâmbio, inclusive com os intelectuais, graças ao mecenato. Então, com isso daqui, você tinha o humanismo mais sob controle de uma grande maioria, de uma razoável maioria. O dia a dia, como é que se processava? Chega de guerras civis, vamos pensar em corridas de cavalos e torneios. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, aparece a caça e começa a se discutir se realmente isso é válido ou não, se é uma atividade digna. E tem gente a favor, gente contra, e existe um livro chamado Il Cortigiano, do Baldassare Castiglione, que diz como deve se comportar um cortesão perfeito. Banquetes suntuosos, com cerimônia rígido, em festas familiares ou comunitárias, com lugares pré-demarcados, com música e shows intermédios no meio do banquete. Alguns trabalham dentro de casa, outros fora. Existe a proliferação de jogos de cartas, dados, xadrez para adultos, os moleques vêm brigando pelas ruas, e nas ruas também tem muito jogo de azar. A mulher, no Renascimento, ela conquista igualdade ao homem. Enquanto na Idade Média era importante que a mulher fosse piedosa
pudica e honrada. No Renascimento, ela conquista essa paridade, ela começa a usar os cosméticos e perfumes, ela tem liberdade para reunir-se com as amigas, sem se esconder, né? E em alguns lugares, a única diferenciação que é feita entre as cortesãs e as mulheres de bem é uma fita amarela. É a única coisa diferente. Existem perfeitos exemplares de mulheres do Renascimento, tipo Lucrécia Borgia, que é uma castelã de primeira, que muito interessada na cultura, que ela abriga boa parte da elite intelectual da época junto a si, né? Existem outras que são perfeitas CIOs no tempo de hoje, tipo Elizabeth da Inglaterra. A família que tinha sido reduzida a 4 pessoas logo depois da peste, em meados do século XIV, ela aumenta, e ela aumenta ainda mais porque ela é estendida a parentes, criados, vizinhos e amigos que se reúnem constantemente. A moradia descreve o tipo do morador. Então, o agricultor são casebres de palivado, os mais humildes moram em casas de tijolos, os burgueses em casas de pedra, e os nobres em casas fortificadas, providas de torres e mecanismos de defesa. O interessante é que os casebres dos agricultores, pelo fato de estarem no campo e darem mais chance de respirar, são maiores que as casas humildes de tijolos. No último quadro, tem um pedaço do livro Pantagruel, do Rabelais. Ele diz o seguinte, que todas as disciplinas ressuscitam. Todo mundo conhece todas as línguas antigas. Os acadêmicos proliferam, assim como proliferam bibliotecas. O estudo é muito confortável. Hoje em dia, os ladrões, os carrascos, os cavalariços são mais eruditos que os doutores e pregadores do meu tempo. Nós vamos falar ainda do Rabelais. Ok, Wagner. Eu tenho que correr, né? Renascimento literário. Vamos falar primeiro dos 3 precursores, por coincidência italianos, o Dante, o Petrarca e o Boccaccio. Bom, o Dante, ele publica a Divina Comédia, que é o primeiro poema em italiano, né? Então, ele é o primeiro grande responsável pela difusão da língua italiana. O segundo, por incrível que pareça, é a televisão no século passado. Quer dizer, o pessoal continuou falando os dialetos e só a televisão conseguiu unificar esses dialetos. Bom, ele tem a Divina Comédia, né, que é a obra principal dele, tem 3 cânticos. O Inferno e o Purgatório, nele é guiado por Virgílio. O Paraíso, no começo, é guiado por Beatriz. No finzinho, à medida que vai se aproximando de Deus, por São Bernardo. Cada cântico tem 33 cantos e existe um canto de introdução. Com todos esses 14.000 versos aproximadamente, ele só perde em tamanho para a Odisseia. Ele é maior que a Ilíada e que a Eneida. É uma viagem imaginária a Deus, na direção de Deus. É uma visão medieval do mundo dentro da Igreja Católica. Então, nesse ponto, o Dante não chega a ser um grande humanista, né? Pelo contrário, né? E eu registro aí 3 pedaços. O pedaço mais importante do Inferno, deixe qualquer esperança você que entra. O finzinho do Purgatório, puro e disposto a subir até as estrelas. E o finzinho do Paraíso, o amor que movimenta o Sol e as outras estrelas. Tanto o Inferno quanto o Purgatório e o Paraíso terminam com estrelas. E isso o Roberto mostrou quando ele falou do Giotto, que tem aquele teto de estrelas na Capela degli Scrovegni. Do ponto de vista do universal, o Dante faz uma redenção da humanidade, do ponto de vista próprio, uma redenção da alma política e religiosa. Ele ainda contempla uma visão política de Florença, da Itália do Império, e às vezes ele vai para outros temas, tipo ciência, tecnologia, fé islâmica e assim por diante, e ele não chega a ser um grande humanista. Ele é um clássico. O grande humanista vai ser o Petrarca. Ele reúne 366 composições em versos italianos, a maioria sonetos, na sua obra-prima chamada Canzoniere. Notem que eu não estou contando todas as obras, eu estou contando
na grande maioria, o autor principal. Né? A ordem dessas obras no Canzoniere não espelha a sequência de composição, mas ela monta um tipo de testamento, onde ele proclama a renúncia às tentações e proclama o seu amor por Laura. Não, desculpa, só um minutinho. O Petrarca escreveu em que língua? Italiano. De Florença? Italiano de Florença. Os três são toscanos, vai? Não, o Dante, o Petrarca e o Boccaccio. Então ele ajudou também a fixar o italiano como língua da Itália. Sim, com certeza. Mas outras obras dele estão aqui, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Desculpa aí a interrupção. Ele foi bilíngue. Carlos. Oi, enfim. Então, o Dante também escreveu a Divina Comédia em língua vulgar, ou vernacular. Isso. É a segunda bolinha aí, é que eu estou pulando alguma coisa. Tá bom. Se você olhar direito, você pega no inferno, voi che intrate. O italiano correto seria entrate. Quando você pega o paraíso, você vê l'amor che move. O italiano correto seria muove. E assim por diante. Né? O italiano realmente vulgar. Florentino. Quer dizer, na verdade, o italiano é uma língua que deriva do... Como é que fala? Do dialeto fiorentino. Desculpa outra vez. Só para dar Eu tive a oportunidade de ler a Divina Comédia como ela foi escrita pelo Dante Alighieri. É complicadíssimo. Eu conheço relativamente bem o italiano, mas aquele italiano com que ele escreveu realmente bastante complicado. Depois eu li em italiano, mas aí dá para entender melhor. E ainda lendo em italiano, você precisa de todas aquelas notas que te situam no contexto. Né? Saber quem era quem. Isso. Desculpa, fechei o parênteses, desculpa. Tá. Bom, o Petrarca se dedica ao estudo da natureza humana, onde ele ressuscita os valores éticos e morais da antiguidade. E ele é um grande filólogo, ou seja, ele estuda e cultua a palavra. Ele não se dissocia da religião, embora seja muito favorável à natureza. Ele pede um cristianismo que melhore. Né? O cristianismo está consumido. Ele espera também um condottiere que saiba reerguer Roma e a nação italiana. E ele tem um estilo moderado, ele não chega a ser tão erudito como o Dante, nem ser cômico popular como muitas vezes é o Boccaccio. O Petrarca e o Boccaccio foram grandes amigos. O Boccaccio, ele gostava demais do Dante e boa parte da vida ele deu palestras a respeito do Dante e da Divina Comédia. A grande obra do Boccaccio é Decamerone. Ele conta 100 contos por 10 jovens, 7 mulheres e 3 homens, que se reúnem numa cidade bem próxima de Florença, chamada Fiesole, para escapar da peste. E nesses 10 dias, cada um conta um conto, né? E aí tem 100 contos que formam o Decamerone. E cada dia existe um tema, tirando 2 dias que tem tema livre. E, enfim, os temas são os mais variados possíveis, desde o amor que não dá certo, desde a mulher que trai o homem que a traiu, e assim por diante. Em italiano vulgar também, e a grande capacidade do Boccaccio é passar do vulgar ao sublime sem que a gente perceba. Ele mostra muito o lado aristocrata, o amor das cortes, a magnanimidade, a liberdade e a inteligência, a astúcia e empreendedorismo do povo. Sempre, quando pode, ele mistura as duas coisas e o efeito é fantástico. Ele diz que as duas ministras do mundo são sorte e natureza, né? E ele foi censurado pela Inquisição. Pode ser o próximo, Wagner. O Carlos, enquanto ele passa no próximo, você sabe onde viveu e morreu Petrarca? Eu acho que ele nasceu em Arezzo e, se não me engano, ele morreu em Avignon, que é onde ele conheceu a Laura. E aonde ele viveu grande parte da vida? Ele passou o fim da vida dele em Avignon. Grande parte da vida dele ele morou em Pádua. Na verdade,
todo mundo, de uma forma ou de outra, passou por Pádua, né? Bom, os mais espertos, né? É verdade. Ok, desculpe, vai lá. Bom, Erasmo de Róterdam, nós estamos começando a falar dos grandes pensadores. O Erasmo de Róterdam escreveu em latim o Elogio da Loucura. E levou uma semana para escrever. A loucura é um personagem que devagarzinho vai revelando proporções divinas e tem amigos, vamos dizer, da pior espécie. Mas ela é uma portadora de alegria, ela é cuca fresca. Por exemplo, diz, não haveria velhice se os mortais não mantivessem contato com a sabedoria. Os homens, em vez de cuidar dos prazeres, dos valores espirituais, perseguem glória, poder, riqueza, luxo, sucesso. Ele briga com a doutrina católica, com a Igreja Católica, contra franciscanos, dominicanos e até contra o Lutero. Ele escreve um De Libero Arbitrio, né, de livre-arbítrio, e o Lutero retruca como De Servo Arbitrio. A última frase do livro é: esqueça tudo que eu disse e vá aplaudir, beber, viver. Algumas frases bonitas é: que diferença existe os que contemplam sombras de imagem da caverna de Platão e aqueles que saem e veem a realidade? A mulher é um animal burro, tolo, mas deliciosamente agradável. E essa frase final reflete o que esse cara fez. Esse brincalhão deu ao mundo o que só ele poderia ter dado. Esse Erasmo de Róterdam, ele escreveu em uma semana a Eulogia da Loucura, enquanto ele era hóspede do Thomas More, de quem era muito amigo. O Thomas More escreve em latim um livro chamado Utopia. Esse Thomas More, ele chegou a ser conselheiro do Henrique VIII, e quando o Thomas More tomou o partido do casamento indissolúvel, o mesmo do Papa, ele foi sacrificado por Henrique VIII. Bom, esse Utopia é uma viagem imaginária, uma ilha onde existe um regime republicano, né? É um tratado de filosofia, política, comunidade, economia, ética, né? Essa utopia tem alguns acidentes geográficos interessantes. Por exemplo, o rio que banha Utopia se chama Anidro, sem água, né? Outra coisa, deixa eu pegar minha cola, que tem interessante. O governante se chama Ademo, sem povo, e assim por diante. É uma sociedade pacífica, dominada, regrada pela cultura. E aí cabe a dúvida, é utopia e utopia ou ambos? Utopia, lugar que não existe. E utopia, melhor lugar. Será que o melhor lugar não existe? Na primeira parte, ele descreve a Inglaterra do século XV, e as 54 cidades da ilha, que tem uma população constante, representam os 54 condados da Inglaterra. Não existe propriedade privada, o comércio é praticamente inútil, porque ela é autossustentada. Os habitantes trabalham 6 horas por dia na lavoura da terra e o resto estudo e repouso. Liberdade de palavra, de pensamento, tolerância total religiosa, só não é tolerado o ateísmo. E com isso ele critica também no livro dele leis numerosas e inúteis em outros países. O Michel de Montaigne, ele escreve em francês já nos ensaios. Ensaios no sentido, vamos dizer, de experimentos, né? Ele trata dos assuntos mais diversos sob um ponto de vista muito pessoal. Uma frase famosa: filosofar é aprender a morrer. Num dos ensaios, ele trata se o suicídio é legítimo ou não. Ele critica os médicos. Ele conta as próprias experiências pessoais no amor e no sexo. Ele é contra as guerras, ele é principalmente contra a barbárie dos conquistadores da América. Ele fala frases de muito humanismo, né, do tipo: sou objeto do meu pensamento. Todo homem leva consigo toda forma de sua condição, de sua própria condição. Ele nunca viu um monstro, um milagre maior do que o mesmo. Não adianta ser sábio. A sabedoria não pode tornar o homem bom. Uma sugestiva é: o matrimônio é como gaiola. Os pássaros de fora querem entrar, os pássaros de dentro querem sair. A instrução deve ser dada pelo exemplo e pela experiência. Ele é um grande
precursor do iluminismo. Tem uma frase: prefiro um preceptor com a cabeça bem formada do que com a cabeça cheia. Mais uma do Montaigne é que, se vocês olharem a foto oficial do Mitterrand, ele está segurando na mão o livro aberto dos ensaios. Ok, próximo. Bom, agentes. O Nicolau Machiavelli publica O Príncipe, entre outras obras, né? Ele tem uma dedicatória, naturalmente, para um príncipe, 26 capítulos de tamanho variado, e ele, nesses capítulos, ele tenta descrever as características dos principados e dos métodos para conquistar e manter esses principados. O Machiavelli tem sido famoso pela frase "os fins justificam os meios". E, na verdade, existe alguma coisa que faz sentido nisso. Por exemplo, nas ações dos príncipes, a gente olha para o fim. Mostra para a gente um príncipe capaz de vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrados e louvados. Por outro lado, ele também diz: um príncipe que pode fazer o que quer é um louco. E um povo que quer fazer tudo aquilo que quer também é louco. E aí ele dá uma série de regras, né, com qualidades de um príncipe ideal. Lembrando que o príncipe é um funcionário do Estado. Então, ele tem que fazer um bom governo no benefício do povo. Porém, ele pode recorrer à força e violência para manter a estabilidade do governo. Ele tem que controlar a sorte através da virtude. Ele tem que ter a força do leão, a astúcia da raposa e a razão do centauro. O centauro tem uma cabeça de um homem, ou seja, ele sabe pensar, e tem a força do animal. Ele conjuga para um príncipe a competência, a virtude, com os eventos externos, que são a fortuna, e ele deve saber equilibrar. Ele diz até que para o príncipe é melhor ser amigo, ser temido, do que ser amado. Ele enxerga a unidade italiana, porém, de preferência, sob a forma de república. Ele descreve um príncipe e diz: a forma ideal de governo é a república. É um cara muito interessante. Vamos ver se na cola eu guardei mais alguma coisa. Acho que não. Ok. O Francis Bacon é um cara extremamente mau caráter, extremamente ambicioso, e que é capaz de morder a mão que o alimentou. Mas, do ponto de vista de dialética, de oratória e de escrita, ele escreveu essa coisa maravilhosa que é o Novum Organum, que se opõe às considerações de Aristóteles no órgão antigo. Ele é o criador do método científico. Então, logo de cara, ele começa com a parte destrutiva, dizendo quais são os obstáculos para uma ação nova e livre. Ou seja, ele chama isso de ídolos na nossa cabeça. Então, existem ídolos tribais, que todo homem tem, os ídolos da caverna, que vêm da educação e dos costumes, os ídolos da praça ou do fórum, dos contatos, dos outros contatos que ele tem, e os ídolos do teatro, que vêm das falsas filosofias, sem as fake news da época, né? E depois de fazer a parte destrutiva, ele parte para a parte construtiva, que são as tabelas. Então, um exemplo clássico que se dá é o seguinte: vamos dizer que eu esteja investigando o calor. Então, eu vou olhar em que forma o calor está presente na natureza. Aí eu digo o seguinte: bom, ele está presente nos raios do Sol, mas ele não está presente nos raios da Lua. É ausência da natureza. E existe toda uma gradação entre a presença e a ausência. E em cima disso, pelo método da indução, eu tenho que construir tudo de novo, começando pela dúvida, estabelecendo hipóteses, experimentando e verificando se essas hipóteses são verdadeiras. O que está dito depois em latim é conhecer através das causas. O Bacon procurava a essência das coisas. Isso foi razoavelmente destruído pela ciência moderna. A partir de Galileu, a gente começou a olhar mais a relação entre os fenômenos e não a natureza. Mas, nas ciências naturais, ainda continua essa ideia, né? E, por exemplo, Charles Darwin foi um grande expoente disso. Ok. Pode seguir.
Bom, Luís Vaz de Camões ele escreve as Lusíadas. A ideia das Lusíadas é contar a viagem de Vasco da Gama e outros episódios da história de Portugal. É muito parecido com a Eneida. Ele foi dedicado ao rei Sebastião, ao jovem rei Sebastião, e tudo indica que ele está instigando o rei à conquista da África. É uma obra mista, onde existem deuses da mitologia que conduzem as ações dos navegantes, mas os navegantes têm astrolábios e canhões. Então é um negócio misto, né? Ele pede, através da oratória, as ninfas do Rio Tejo, as Tágides, né? Que lhe deem um som alto e sublimado, um estilo grandino e corrente. Então, não tem nenhuma unidade dos versos bíblicos. E ele é um poema que, para o meu gosto, está mais junto com a Eneida que com o Renascimento. Se eu fosse a Paula Carosella, eu diria, é um clássico. O segundo autor importante dessa linha é o François Rabelais. Ele escreve a história de Gargantua e Pantagruel, em 5 livros. O primeiro livro é do Pantagruel, o segundo é o Gargantua, e os últimos 3 são basicamente do Pantagruel. Gargantua, que é o pai, recebeu uma educação medieval, mas aprendeu nos livros. O Pantagruel, que é um cara muito forte, então recebe uma educação humanista. Existem mais 2 personagens. Um é o Frei Jean, que quando ele ganha o seu mosteiro, que é tudo que ele queria, ele bota a regra, faça tudo que você bem entender. Existe um quarto personagem que está num dilema, casar ou não casar. E nesse casar ou não casar são consultadas várias pessoas, né? Um civil, um médico, um poeta, um astrólogo, blá, 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 e finalmente o oráculo da Divina Garrafa. Com isso daqui vocês já devem ter uma ideia de como é que é o livro, né? Ele encontra com brigantes. Os papefig são os calvinistas, os papemanes são os católicos. E, finalmente, quando ele chega no oráculo, depois de muitas peripécias, ele chega no oráculo de Divina Garrafa, o oráculo responde, beba, beba, beba a vida. O livro mostra, por exemplo, que ele descobre maconha, né? Mas o livro é de um otimismo muito grande, humanista, diante da bondade da natureza humana. E o Rabelais perdi uma coisa importante, gente, desculpa. Na hora que eu falei do Maquiavelli, tudo aquilo que ele colocou para um príncipe está sendo discutido até hoje. Porém, em ambientes menores, tipo família, tipo emprego, muito daquilo que ele apresentou faz muito sentido. Eu tinha esquecido de falar isso, desculpe. Bom, vamos para Cervantes. Cervantes escreveu 2 livros sobre Dom Quixote de La Mancha. No meio desses 2 livros, dado o sucesso do primeiro, um cara, que ninguém sabe quem é, escreveu a continuação. E aí o Cervantes se revoltou e pouco antes de morrer, ele deu à luz, né, o segundo livro. E a ideia desse livro é mostrar a inadequação dos nobres aos novos tempos. O Dom Quixote, né, o cavaleiro da triste figura, é um dos personagens, e outro personagem é o seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Outro personagem importante é o cavalo Rocinante, e outro dele é uma mulher gorda e feia, chamada Lucinéia del Toboso, né, e para o Dom Quixote é uma princesa. E ele é um sujeito que tem visões o tempo inteiro, né? Ele, por exemplo, transforma os moinhos de vento em inimigos. Ele transforma rebanhos de ovelhas em como é que se chama? Oh, meu Deus, os caras que invadiram a Espanha. Os muçulmanos que invadiram a Espanha. Os muçulmanos que invadiram a Espanha, tem um nome. Mouros. Os mouros, boa. E aí, resumindo, né, toda a história, o livro é uma sarcástica conclusão de toda a literatura anterior. Fantástica, heróica, cheia de lendas e mitos. E isso daí é a forma com que o
leveza do Dom Quixote de La Mancha foi apresentada pelo criador da insustentável leveza do ser, Milan Kundera. Ele tem sido explorado de diversas maneiras no século seguinte. D'Artagnan, Dom Quixote de 18 anos. A melhor forma de ler a vida, de ler o Dom Quixote de La Mancha, é ler essa obra do filósofo e escritor Miguel de Unamuno. O filme O Homem de La Mancha, com Sofia Loren, né? Até o César Camargo Mariano musicou uma obrinha onde metade da letra foi escrita por Milton Nascimento, em cima do Dom Quixote. O Dom Quixote de La Mancha seria o maior romance de todos os tempos, na opinião da maioria. Outros acham que poderia ser o Robinson Crusoe. Ok, pode seguir, Wagner. Wagner? Próximo. Bom, finalmente nós vamos falar dos teatrólogos, descrever dois deles, Gil Vicente e William Shakespeare. É interessante, os dois têm uma coisa, têm algo em comum, do tipo, eram eles realmente que escreveram as coisas? Gil Vicente era um, eram dois. Ele vinha de Guimarães ou de outro lugar de Portugal. Ele era realmente o Orives ou o Orives era o outro. Enfim, ele escreveu várias coisas, o mais importante são os Autos das Barcas e uma série de farsas. Ele é humanista, ele é extremamente humanista, embora muitas vezes ele vá para outros lados. Por exemplo, o lirismo religioso, que é do mundo medieval. Mas é uma das coisas interessantes que ele tem é a luz e a sombra em convivência quase amigável. E o que o Erasmo estudou português para poder ler Gil Vicente. Ele é considerado o pai do teatro ibérico. Eu pensava que era só português. Mas como ele provavelmente se formou na Universidade de Salamanca, um deles se formou na Universidade de Salamanca, ele também é o pai do teatro ibérico, ele escreveu coisas em espanhol, e hoje em dia ele é tão importante quanto seu par, o Jaime de la Encina, espanhol. Eu, sinceramente, do ponto de vista humanístico, eu gosto muito mais do Gil Vicente que do Camões. Bom, o William Shakespeare, ele é um grande escritor e poeta, produziu 37 peças teatrais, 154 sonetos, desde os dramas históricos até comédias e tragédias, que aparentemente ocupam fases diferentes da vida dele, embora elas se tenham intervalos em comum. O lado humanista dele se vê, por exemplo, no tratamento da injustiça. No Timão de Atenas, ele retribui a injustiça com amargura. Então, o Timão de Atenas era um cara rico e generoso que, de repente, perdeu tudo, até a amizade das pessoas que ele tinha protegido. Em Hamlet, a injustiça é tratada pela vingança. E, finalmente, numa obra mais madura, que seria A Tempestade, a injustiça é tratada pelo perdão. A dúvida que o pessoal tem colocado é como é que um cavalo disso, que foi um ator de segunda, que foi apenas um sócio do Globe Theatre de Londres, um teatro medíocre que nem cortina tinha, conseguia escrever coisas tão bonitas. E aí ele tem se dito que talvez quem escrevia para ele, as peças dele eram Francis Bacon, ou até um cara que morreu 23 antes e descobriram recentemente que ele viveu como espião durante o resto da vida. O Walter Raleigh, favorito da rainha, poderia ter escrito, ou a própria rainha. Enfim, tudo isso são perguntas que se fazem até hoje. Interessante é a mulher dele. O nome da mulher é Anne Hathaway, exatamente essa artista maravilhosa de hoje. Ele usa como temas o amor, a vida, a luta pelo poder, a morte, o ser ou não ser, eis a questão.
e ele bota neologismos no inglês moderno, assim como Dante tinha colocado já no italiano, do tipo uma conclusão inevitável, foregone conclusion, e with bated breath. As minhas fontes são em italiano, né? Em italiano é mais fácil. Em português é alguma coisa que fica entre com o coração na boca e o que poderia ser a outra? Sei lá. Bom, a loucura do Hamlet tem muita coisa em comum com a loucura do personagem do Cervantes. Ok. Então, acabamos o Renascimento. Não sei que horas são, não sei se vocês querem continuar. O que eu faço, Wagner? 10 minutos de cuido. Olha, a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, né? Quanto tempo você teria, Carlos? 10. Ainda? 10 minutos? Você acha que tudo bem ou paramos, gente? Vai em frente. Vai em frente? Vai. Tudo bem? Vai. Carlão, Bom, manda bala. então, o sonho de uma noite de verão, ele se passaria em Atenas. Recentemente, tem tido uma corrente que diz que ele se passa numa cidade chamada Pequena Atenas, que é Sabioneta. Sabioneta fica na Itália, a meio caminho entre Parma e Mantua, mais ou menos. A ideia de construir Sabioneta partiu de um príncipe chamado Vespasiano Gonzaga, que se apaixonou pelo conceito de uma tela chamada Cidade Ideal. O Eiffel já mostrou de leve essa cidade ideal, né? E o que foi feito foi uma tentativa de deixá-la mais ou menos semelhante, embora mais espalhada do que a cidade ideal, que teria sido o único quadro produzido por Alberti, embora a gente não tenha a mínima ideia de quem o fez. E tem pelo menos uma dúzia de candidatos. O que existe nessa cidade é a Praça do Cal, onde existe o Palácio do Governo, existe a Galeria degli Antichi, que é a segunda maior da Itália, ela só perde para a Galeria degli Uffizi em Florença, né? E existe um teatro antigo, com pouquíssimos lugares, que é obra de um arquiteto, Vincenzo Scamozzi, praticamente desconhecido. Esse Vincenzo Scamozzi nós vamos ver melhor no próximo slide. Pode virar. Vamos lá, peraí. Estou correndo. Então, se existe uma cidade que pode ser a segunda da Itália, depois de Florença, em termos de renascimento, é Vicenza. É fato que Roma readquiriu seu antigo esplendor, mas Vicenza tem muitas obras do Palladio. Entre elas, aquela primeira, do primeiro slide, entre essa Basílica Palladiana, que é um prédio que não tem nada de religioso, a famosa Villa Capra, La Rotonda, que já foi descrita ad nauseam, né? E que serviu como base para uma série de construções, inclusive em São Petersburgo, em Nova Delhi. Tem gente que diz que a própria Casa Branca e o Capitólio dos Estados Unidos seguiram alguns padrões dessa La Rotonda. Até que o Congresso dos Estados Unidos reconhece Palladio como o pai da arquitetura americana. Ele publicou uma obra onde ele cria a teoria das proporções arquitetônicas, onde ele diz mais ou menos o seguinte: eu posso dimensionar tudo em função do diâmetro das colunas e do tipo de coisa que eu quero fazer. A obra-prima dele, pelo menos para mim, é esse Teatro Olímpico que fica em Vicenza. Esse Teatro Olímpico tem 100 estátuas dos criadores que faziam parte de uma academia olímpica na própria Vicenza e dos quais Palladio era um deles. Ela tem os 12 trabalhos de Hércules. Ela tem mais ou menos 1000 lugares, só que só deixam sentar 450 por vez. Se vocês olharem aquela de baixo, a foto de baixo à direita, ela mostra 3 ruas das 5 que mostrariam Tebas
nos tempos idos, né? E que, graças ao espetáculo de iluminação com lampiões a óleo, dá uma tremenda ideia de profundidade. É um teatro maravilhoso. Quem for para Vicenza não pode perder. Eu não vou chamar o especialista em Vicenza só para ganhar tempo, tá? Pode seguir, Wagner. Nós vimos a Vila Boboli, né, de Florença, e existe uma Vila d'Este em Tivoli. Tivoli fica numa região de clima mais ameno, logo ao norte de Roma. E ela tem mais ou menos os mesmos princípios. Bem no meio, né, tem um plano inicial da cidade, desenhado por um tal de Piero Ligorio, onde seria construído em lugar de um convento religioso pelo cardeal Hipólito d'Este, que, por ser de uma família extremamente nobre de Ferrara, estava acostumado ao luxo. Então, ele fez todo esse luxo. Temos vasos comunicantes, né? Uma galeria subterrânea que capta águas de um rio durante 600 metros, produzindo 300 litros por segundo e vai abastecendo continuamente 50 fontes, 255 cascatas, 35 quilômetros quadrados de jardins. A Fontana della Rometta, que vocês veem na linha do meio à esquerda, representando Roma toda poderosa, está cercada de monumentos romanos. Vocês estão vendo nitidamente a loba, mas existe o Panteão, existe o Coliseu e assim por diante. Existe uma fonte embaixo à esquerda que, graças a um fenômeno hidráulico, né, ela toca de 2 em 2 horas hoje em dia. Existe essa estrada, essa alameda das 100 fontes, que contam naturalmente como uma só, que é espetáculo à noite e que foi usada no filme Ben-Hur. Existe no alto à direita, por exemplo, os mais altos ciprestes da Itália. Então é uma vila para ninguém botar defeito. Minha cola. Tem outra fonte que toca música, piados de pássaros e alternadamente a voz horrível da coruja. E assim por diante. Próximo e último. Não poderia deixar em paz o Renascimento sem falar dos castelos no Vale do Loire. Nós falamos logo de cara que alguns italianos se deslocaram para Fontainebleau, e esse palácio que a gente vê à esquerda, no alto, é o próprio. Foi criado por arquitetos franceses e decorado por artistas italianos que montaram a escola de Fontainebleau. Dizem que pode ter sido um projeto do Leonardo, que não é nenhum absurdo, porque Leonardo viveu na França seus últimos anos. O rei da França, Francisco I, chamou o Leonardo para um castelo que fica em Amboise, que se chama Clos-Lucé, que é a foto do meio no alto. Foi aí que ele pintou praticamente nada, que já não conseguia mais pintar, mas ele deu sequência a seus inventos, que estão expostos aí, né? E que foram mostrados no Miss Experience, na Água Branca. As duas fotos de baixo à esquerda mostram o Castelo de Chambord. O Castelo de Chambord foi concebido para ser um castelo de caça, onde o rei Francisco I se hospedaria por volta de 1550. O próprio rei usou pouquíssimo esse castelo. E a coisa mais impressionante que existe, ele é grande, ele é estupidamente grande. Ele não tem muita função defensiva, como se pode ver, e o feature mais interessante é uma espiral dupla de escadas, como, digamos, se uma subisse e outra descesse, embora todo mundo pode subir ou descer por aquela que for, e que dizem que foi projetada por Leonardo da Vinci. Hoje se questiona, né, se diz, realmente é maravilhoso, mas valeu a pena gastar tanto dinheiro? Essa que é a pergunta. Os outros 4 slides do lado direito inferior são do castelo de Chenonceau. Então, aquele mais central de todos é a entrada. Ele foi também construído por arquitetos franceses
que mais tarde adicionaram a ponte sobre o rio Cher, que passa por aí, e também uma galeria extensa que fica em cima do rio Cher e que está representado o conteúdo no slide embaixo à direita. Esse castelo foi pelo menos famoso por conta de 6 mulheres, e eu vou falar só de 3. A primeira é Diana de Poitiers. Diana de Poitiers foi amante do rei da França, lá pelos lados de 1550, 60. Ela já era uma senhora de seus 50, 60 anos, mas dizem uma beleza incrível. Assim que o rei morreu, a rainha se vingou e fez trocar esse castelo de Chenonceau por um castelo inferior. Então ela se estabeleceu em Chenonceau e decorou com os maravilhosos jardins que vocês veem na linha de baixo, no meio. Uma proprietária posterior, Louise Dupin, ela ficou famosa por reunir os iluministas no século XVIII nesse castelo, né? E ela foi poupada pela Revolução Francesa porque ela era muito popular junto aos camponeses do local. Hoje em dia, esse castelo é um castelo maravilhoso de visitar, principalmente à noite, onde você só visita os jardins ao som de música renascentista. Só faltou explicar aquele quadrinho no alto à direita, onde as letras de Henrique, rei da França, e Catarina II de Médici, sua esposa, estão entrelaçadas, a letra H e a letra C, mas também aparece aí a letra D, da amante Diana. E isso você encontra, por exemplo, nos aposentos. Gente, acabou. Desculpem. Obrigado. Carlos, eu tenho uma pergunta. Valeu, Carlos. Pergunta? Valeu. Aquele castelo do meio que o Leonardo da Vinci morou, como é que é o nome? Clos Lucé. Clos Lucé. CLOS. Eu tenho foto lá e eu não sabia o nome. Tá. Clumancé. Clos Lucé. Está no slide anterior. Está no último slide. Está escrito? Tá Tá, escrito. obrigado. Ele fica numa cidade chamada Amboise. Sim, Amboise, eu sei, eu lembro. também tem outro castelo que é interessante, e você tem todas as quartas à noite um som e lumière lá, que também vale a pena assistir. Então, no alto à direita, você tem o Clos Lucé. Tá bom, obrigado. Nada, gente. Bom, legal. Você falou que tinha um poema, né, no final, Carlos? Um conto rápido do Boccaccio, não sei se dá tempo. Fala rapidinho. Hoje estouramos a boca do balão, mas vai. Então, conto. Bom, os cristãos sempre foram conhecidos por querer converter os outros, né? E o nosso personagem não é exceção. Ele está em Jerusalém e ele tenta converter um judeu, né, para o catolicismo. E aí ele vai contando as coisas maravilhosas da religião católica, mas o judeu fala para ele: olha, não adianta. Eu gostei de tudo aquilo que você me falou, mas eu quero ir para Roma para comprovar se tudo isso é verdade. E o cara fala: meu Deus do céu, esse cara vai para Roma e vai desistir, né? Então ele tenta dissuadir o amigo judeu, mas o amigo judeu vai para Roma de qualquer jeito. E finalmente ele volta, né? E aí, pisando em ovos, né, o católico pergunta: e aí? Olha, eu estive em Roma, investiguei a vida dos papas, investiguei o comportamento dos monges, dos cardeais, e eu vi que os caras estão mais preocupados em acumular riquezas do que defender a igreja, né? Eles estão mais preocupados com a própria pança, eles estão preocupados em fazer sexo seguro, e assim por diante. Tá, quer dizer que você vai desistir, né? E pensando: nossa, esse cara não só, né, vai desistir, como se eu fosse para Roma com ele, eu me converteria para o judaísmo. E aí o cara tem uma resposta, né, que diz: olha, se essa religião consegue sobreviver apesar de tudo isso, estou nessa, quero ser católico.
Isso pode ser mal entendido, pensando, por exemplo, que Boccaccio está falando que a religião católica é melhor que a judaica. Em nenhum momento. Tá? Tem outro conto no mesmo livro dele, esse é rapidíssimo, que diz o seguinte: tinha um rei e toda vez que estava perto de morrer, ele passava o anel para um filho. E a coisa foi passando de filho em filho, de filho em filho, numa boa, de pai para filho, numa boa. Até que um belo dia tinha um rei que tinha 3 filhos, todos eles bons, todos eles merecedores. E ele estava em palpos de aranha, sem saber para quem passar o anel. Aí ele chamou Ourives, deu o anel e disse: olha, eu quero que você me faça mais 2 cópias. E eu quero que, na hora que você fizer as 2 cópias, nem você nem eu saibamos qual é a original. Então, quando o joalheiro entregou, ele está com 3, né? Está com 3 anéis, ele distribui entre os filhos, e nenhum deles soube qual deles tinha recebido o anel original. E a religião católica, a religião judaica, a religião muçulmana. Então, são contos desse tipo que se encontram nesse livro, e que é emocionante. Nem todos são tão bons, né? Mas, na maioria... É o Decameron, Carlos? Tudo no Decameron. Tudo no Decameron. Ok. Senhores, obrigado. Ok. Valeu. Boa noite, pessoal. Parabéns. Muito legal. Boa noite. Parabéns. Boa noite, Parabéns. Obrigada, gente. Muito Boa bom. noite. Obrigado, Carlos. Boa Valeu. noite. Tchau. Boa noite. Parabéns. Tchau. Obrigado. Semana que vem o Roberto vai falar sobre o que, Roberto? O barroco. O barroco. Perfeito. Muito Ô, bom. Wagner, eu só espero que você seja tão gentil e no horário como você foi hoje. É que tinha 2 pessoas hoje. Tinha a Ana Tá mal. e o peço para Carlos. eu peço para alguém me ajudar. Tá bom. Tchau. Tchau. Você não vai ter Tchau, moleza. tchau. Tchau.